Os analistas da Caladan publicaram um relatório sobre o setor de jogos Web3. De acordo com ele, 93% dos projetos estão praticamente mortos, o nível de investimentos encolheu e a queda média dos tokens de jogos é de 95%. Apesar de alguns sinais de melhora no início de 2026, a situação do segmento continua difícil. O setor de jogos Web3 está passando por um verdadeiro declínio. 93% dos projetos são classificados como mortos, já que a atividade neles está em um nível extremamente baixo. É o que aponta o relatório da empresa de pesquisa Caladan. Os especialistas da organização destacaram que, entre 2020 e 2026, o volume de investimentos de capital de risco no segmento ficou entre 12 bilhões e 15 bilhões de dólares. Esse número varia conforme estimativa. Mas, como ressalta o relatório da Caladan, independentemente do valor, praticamente todo esse capital foi destruído. O volume de investimentos atingiu o pico em 2022, quando cerca de 4 bilhões de dólares entraram no setor. A participação do GameFi no total de investimentos de risco em Web3 era de 62,5%. Na sequência, vieram o inverno das criptomoedas, a queda geral dos investimentos, o hack da Ponte Ronin, de 625 milhões de dólares, e vários colapsos de grande repercussão. O fluxo de capital começou a diminuir. Se considerarmos o estado do setor no início de 2026, ele está, na prática, passando por um colapso, diz o relatório. A profundidade da queda da maioria das métricas é de 90% ou mais. Como exemplo, podemos citar o número de usuários ativos diários em um dos projetos mais populares do setor, o Axie Infinity, que caiu de 2,8 milhões para 99 mil no final de 2025. A participação dos investimentos no setor primeiro caiu para um dígito e depois foi ainda mais baixa. Esse capital foi redistribuído para projetos de inteligência artificial, 1,8 bilhão de dólares, ativos tokenizados do mundo real, 2 bilhões de dólares, e infraestrutura, 2,6 bilhões de dólares. Essa dinâmica é confirmada pelo fato de que alguns estúdios confirmaram publicamente mudança de área de atuação, saindo do GameFi para a IA. São eles, Mojo Meli, Planet Mojo, Triazur DAO e outros. Ao mesmo tempo, como destacaram na Caladan, o setor GameFi não apenas zerou seu próprio capital. O fato de ter atraído 62,5% dos investimentos de risco no pico teve consequências para toda a indústria, que ficou sem capital no auge de uma fase importante de formação. A maioria dos projetos que a empresa classificou como mortos seguiu o mesmo padrão. Com base nisso, os especialistas identificaram vários sinais de um colapso iminente. Capitalização antes do lançamento do produto. Venda de tokens e NFTs antes mesmo do jogo existir. O dinheiro acaba antes do lançamento. Metaverso vazio. Promessas sem realização. Atrasos que duram anos. Tokenomics inviável, modelo jogo para ganhar. Novos jogadores pagam pelos antigos. Assim que a atividade diminui, a economia desmorona. Fracasso na governança corporativa. Conflitos, roubos, abusos. Desenvolvimento infinito. Desenvolvimento constante com o adiamento das datas de lançamento do produto. Os jogos Web3 foram construídos em um modelo voltado para os investidores e não para os usuários. Como resultado, ele desmorona em um curto espaço de tempo, de 2 a 5 anos, afirma o relatório. Casos do Pixelmon e do Wilderworld. Pixelmon é um projeto de jogos Web3 que permite aos usuários colecionar monstros em um grande mundo aberto. Em 2022, ele captou cerca de 70 milhões de dólares por meio da emissão e venda de NFTs. Foram vendidos cerca de 10 mil tokens em um leilão holandês, com lance inicial de 3 ETH. Em fevereiro de 2024, a equipe recebeu mais 8 milhões de dólares em uma rodada inicial. Depois disso, houve um rebranding, o lançamento do token e da versão beta. A versão final nunca foi apresentada. O projeto Wilderworld se posicionava como um enorme sandbox baseado no Unreal Engine 5, onde os jogadores poderiam fazer de tudo, desde batalhas até corridas. Ele captou mais de 60 milhões de dólares em investimentos.
O projeto ainda está em acesso antecipado e o token caiu 96%. No pico, o indicador de usuários ativos diários era de cerca de 4.500. Tudo isso corresponde ao padrão típico para projetos desse tipo, destacaram os especialistas. Em cada um desses casos, o desenvolvimento dura muitos anos, muitas vezes 4 ou mais, mas o produto ainda está longe de ser concluído e a estratégia dos desenvolvedores muda constantemente, diz o relatório. O declínio do setor. De acordo com o relatório, em 2025-2026, o setor enfrentou um colapso. Apenas no segundo trimestre de 2025, mais de 300 projetos foram encerrados. Entre eles, Ember Sword, Nyan Heroes, Metalcore, Blocktopia e outros. O volume de investimentos também encolheu. Em maio de 2025, o valor total investido em jogos Web3 foi de 9 milhões de dólares. Apenas uma rodada foi registrada. Em todo o primeiro trimestre de 2025, foram 91 milhões de dólares. No segundo trimestre, 73 milhões. No terceiro, 129 milhões. E no quarto trimestre de 2025 até o início de 2026, entre 50 milhões e 90 milhões de dólares, com menos de 15 negócios fechados. O colapso afetou todo o setor, incluindo os projetos do tipo Jogo para Ganhar no mensageiro Telegram. No pico, em agosto de 2024, a capitalização do ativo HMSTR do projeto Hamster Combat, um dos mais populares da categoria, era de 300 milhões de dólares. Em fevereiro de 2025, ela caiu para 12 milhões de dólares. Uma situação semelhante é observada em outros projetos. Além disso, alguns jogos e estúdios promissores sofreram devido a problemas internos e não às condições de mercado. Como exemplo, o relatório cita a Gala Games e o Off the Grid. Quanto aos projetos bem-sucedidos que conseguiram reter usuários, são predominantemente jogos simples, incluindo os pixelados, bem como projetos que ficam na fronteira entre o Web 2 e o Web 3. Situação em abril de 2026. O relatório enfatiza que a situação não melhorou com o tempo. Por exemplo, as stablecoins estão substituindo os tokens nativos como moeda do jogo, o número de dApps inativos está crescendo e a queda média dos ativos desses projetos atingiu 95%. Ao mesmo tempo, como observaram os especialistas, há sinais contraditórios no segmento. Os tokens de alguns projetos de jogos tiveram alta no início de 2026, a taxa de retenção de usuários aumentou e alguns projetos ambiciosos, incluindo o já mencionado jogo de tiro Off the Grid, finalmente foram lançados publicamente. No entanto, a empresa também apontou o fechamento de novas soluções, o cancelamento de conferências, incluindo a NFT Paris, a exclusão de tokens de corretoras centralizadas e a degradação geral do setor. O nível de fracasso no setor supera até mesmo os segmentos mais afetados da era.com. Os jogos de mundo aberto, os metaversos fotorrealistas e os jogos de tiro AA, que sustentavam a narrativa de investimento, na maioria dos casos não foram implementados ou foram abandonados. Camadas econômicas inteiras foram construídas sobre a suposição de um crescimento infinito e desmoronaram quando o crescimento parou, resumiram os especialistas. Quanto ao rumo futuro do setor, ele dependerá do nível de interesse dos investidores e de se os poucos projetos sobreviventes conseguirão formar um modelo sustentável de engajamento e comercialização, conclui o relatório. Publicado em 28 de abril de 2026.